Pessoal, o que é ser igreja e quais as implicações disso? Bora pensarmos juntos em mais uma reflexão IBWord. Muito bem, a igreja ela pode ser entendida sob um aspecto jurídico, né? Toda igreja precisa de um CNPJ, precisa de uma diretoria constituída. Toda denominação acaba tendo ali um estatuto ali, onde se compartilha os valores, a visão. Bom, então neste aspecto a igreja ela é bem parecida com uma empresa, né? Onde precisa apresentar ali relatórios financeiros, prestar contas, né, sobre sua responsabilidade social, inclusive para órgãos competentes, ok? Agora, a igreja, ela também pode ser entendida como uma estrutura física. Então, claro que toda igreja precisa de um prédio, né, onde faz ali suas reuniões. Então, por isso, quando a gente diz assim, vamos à igreja domingo, geralmente nós estamos falando sobre frequentar um prédio, né, um prédio público. Então, nesta visão, a igreja ela vai se parecer com outras instituições, associações, clubes, enfim, que têm um lugar onde os seus membros se reúnem para um propósito em comum, ok? Agora, não há nada de errado, né, nos aspectos jurídicos e físicos da igreja. Eles podem existir sem problema algum. Porém, não é sobre isso que a Bíblia trata quando aborda este termo, ok? Nas Escrituras, a palavra igreja ela tem outra conotação. Então, vamos dar uma olhada, porque os autores bíblicos eles se referem à igreja, né, como um corpo místico e espiritual, ok? Ou seja, a sua principal finalidade é representar o grupo de salvos na terra em harmonia à sua missão e ao seu propósito. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 3, ele vai dizer que a igreja era um mistério oculto aos antigos, né, lá no Velho Testamento, mas agora revelado por Cristo na nova aliança. Então, este mistério agora revelado é comparado a um corpo humano em 1 Coríntios 12, né? Romanos também fala sobre isso, lá no capítulo 12, onde cada membro da igreja representa um órgão do corpo humano. E Cristo é o cabeça de todos, ok? Uma outra comparação possível para a igreja é de que nós somos a lavoura de Deus, está lá em 1 Coríntios 3, né? Onde dá a impressão ali que as sementes estão sendo cultivadas para produzir ali bons frutos. Pedro ele vai usar uma outra metáfora interessante, vai dizer que a igreja é um edifício sendo construído com pedras vivas. Então cada crente é uma pedra viva sendo colocado um sobre o outro ali, fazendo uma edificação, e toda essa edificação está sob um alicerce, né, sobre um alicerce que é Cristo, que é a pedra angular, ok? Agora, essas metáforas elas são muito importantes, elas nos mostram então que Cristo é o cabeça deste corpo, né? E o Espírito Santo é o seu poder vital, né? Dessa forma, a igreja do Senhor então, ela é um corpo vivo, né, que anda pela terra em missão de compartilhar a redenção de Deus no poder do Espírito. Tito fala sobre isso lá no capítulo 2, né? Aliás, Paulo fala sobre isso escrevendo para Tito. Agora, quais as implicações, então, daqueles que focam na igreja como uma empresa? Eles vão se concentrar no avanço da instituição como fonte lucrativa, ok? Então, eles vão pensar mais no sucesso do negócio do que na salvação de vidas. Eles vão olhar para as pessoas como contribuintes, eles vão olhar para as ofertas como investimento. Então, isso é um grande problema, é um grande risco para esse entendimento, e tem muita gente olhando a igreja como empresa. Esse é um grande problema. Agora, já aqueles que veem a igreja ainda como uma estrutura física, eles tenderão a pensar que a igreja só existe quando está reunida no prédio, ok? Trazem ainda aquela visão do Antigo Testamento onde Deus se manifestava sim
em templos sagrados, né? Mas esquecem que Jesus destruiu os templos humanos para fazer dele mesmo o lugar e o objeto de adoração. Está lá em João capítulo 2, né? No capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz inclusive que Jesus tabernaculou, né? Ele habitou, ele se tornou a habitação de Deus entre os homens. Agora, interessante é que quando Jesus ascende aos céus, né? Ele acaba passando para a igreja essa prerrogativa. Então Paulo, ele vai entender muito bem isso, escrevendo aos Coríntios, né? Ele diz que nós somos o templo de Deus e a habitação da sua presença. Então ser igreja, portanto, não é parecer com uma empresa ou com um prédio físico, né? Ainda que isso exista, mas com o corpo vivo de Deus na terra. Agora, para fechar, um detalhe, eu não sou igreja sozinho, tá? Eu só sou igreja quando estou ligado ao corpo vivo de Cristo. Então, é na relação com meu irmão que somos igreja do Senhor. Então, obrigado por ter ouvido, espero que Deus tenha falado ao teu coração. Se você gostou desse material, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, fique na paz.